Tanto se tem falado de corrupção no Brasil, com essa perseguição ao Lula, por exemplo, com acusações falsas, envolvendo imóvel no valor de 500 mil, o apartamento ao lado do que ele mora, ou o sítio de Atibaia, que vale 800 mil. Não é? E, na verdade, toda corrupção é corrupção, toda corrupção é roubo, não é? Mas a grande corrupção que está em curso no Brasil, e insuspeita, não é? Que essa não tem Lava-Jato, não tem Ministério Público, e é relativa à Petrobras, ela foi perpetrada na última sexta-feira com o leilão dos campos de petróleo em Santos e na Bacia de Campos. Não é? Esse leilão de petróleo, ele ocorreu numa nova situação, porque no fim do ano passado, o Temer e os tucanos, aliás, na pessoa do José Serra, que apresentou o projeto no Senado, mudou a legislação e agora a Petrobras não é mais a operadora única de qualquer campo de petróleo no pré-sal. Vamos falar primeiro da questão do que foi pago nesse segundo leilão. No leilão anterior, em 2013, o consórcio liderado pela Petrobras, que então já era a operadora obrigatória daquele consórcio que tinha se formado, e do leilão que foi o leilão do Campo de Libra, que apurou 15 bilhões de reais. Foi um êxito enorme. Agora, nesse leilão, foi apurado menos de metade do que foi apurado em 2013, ou seja, 6 bilhões de reais, 9 bilhões de reais a menos. E além de a Petrobras ter essa posição de destaque da quantidade de dinheiro que foi arrecadado, ainda por cima conseguiu 41,65% do petróleo extraído, que seria entregue por todas as empresas exploradoras do consórcio à União. No fim do ano passado, o José Serra mudou essa medida, mudou essa realidade, essa situação, e o que passou a acontecer é que a Petrobras, primeiro, não será mais a operadora obrigatória dos campos de petróleo. Com isso, a Petrobras deixa de ter a condição de determinar, por exemplo, o ritmo da exploração de petróleo. O ritmo, ele passa a ser determinado por quem quiser. Então a Shell, por exemplo, que foi uma das grandes vencedoras desse novo leilão, ela vai operar o campo que ela explorar e vai imprimir o ritmo de extração de petróleo que ela quiser. Então vai poder, por exemplo, explorar numa velocidade muito alta, tirar todo o petróleo possível, sem prestar contas a ninguém e levar embora. Então essas reservas brasileiras, elas podem ser exauridas em muito menos tempo. E impede, por exemplo, que o governo brasileiro, que nós brasileiros, determinemos, de acordo com o nosso interesse, se deve extrair petróleo mais rápido ou menos rápido. A segunda perda é em relação justamente à entrega de petróleo pelas empresas petrolíferas que vão explorar esses campos de petróleo do pré-sal. A entrega do petróleo para a União, que ficou em 41,65% no leilão de 2013, sob a Dilma, agora ficou entre 10% a 20%. De acordo com o campo, você vê aí um quadro onde ele mostra quanto cada um dos campos que foram leiloados vai ter que entregar à União como petróleo excedente, né, no regime de
partilha, que eu já vou explicar para quem não sabe o que é. Mas se a gente pensa que a situação é só essa, que o problema é só esse, é engano. No tempo do Fernando Henrique Cardoso, não era tão drástico o problema, porque o Brasil tinha pouco petróleo, poucos campos de petróleo, e a Petrobras era muito menor. Então, até antes do governo Lula, as grandes reservas de petróleo brasileiras estavam na Bacia de Campos. Depois da Bacia de Campos, nunca mais, durante décadas, surgiu um grande campo de petróleo. Havia até um discurso de que não, vamos privatizar a Petrobras, porque o Brasil tem pouco petróleo e tal. Eis que chega o governo Lula ao poder e investe na Petrobras, investe pesado na Petrobras, e o Brasil descobre o pré-sal. E o pré-sal é uma das maiores reservas do mundo. Então, graças a Deus, o Serra perdeu a eleição de 2002. Senão não existiria mais Petrobras, não existiria pré-sal, não existiria nada. E muito bem, a Petrobras, por ter um campo já antigo e meio que exaurido lá por 2002, tal, quando o Lula se elegeu, então o problema não era tão grande com a permissão que Fernando Henrique Cardoso conseguiu aprovar para que empresas estrangeiras pudessem vir explorar petróleo no Brasil. E a Petrobras, naquele tempo, valia muito pouco, era uma empresa bem menor. Quando a direita estava no poder, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares. Você pode ver aí a notícia do próprio Globo, que mostra que a Petrobras valia 15 bilhões e quando a Dilma se reelegeu, em 2014, valia 127, mas tinha caído muito, porque o preço do petróleo tinha despencado, então todas as empresas de petróleo do mundo perderam valor. Mesmo assim, a Petrobras valia 10 vezes mais do que na época que a direita tucana estava no poder. Então, com a descoberta do pré-sal, que são reservas estimadas aí em 1 trilhão de dólares, é uma coisa muito maior, mudou a perspectiva do país, e em 2014 a Dilma fez aprovar uma lei que obrigava que do lucro do pré-sal 25% fossem investidos em saúde e 75% fossem investidos em educação. Então isso aí seria um salto para a saúde e educação dos brasileiros enorme. A gente ia educar uma geração inteira com esses recursos, íamos fazer escolas de primeiro mundo, ia haver uma revolução na educação brasileira. Eis que a direita existia um esquema antigo de corrupção na Petrobras, que vinha desde a criação, vinha dos governos Sarney, vinha dos governos militares, vinha do governo Fernando Henrique, e continuou no governo Lula, apesar de tudo, do fortalecimento pelos governos Lula dos órgãos de controle e tal, continuou essa corrupção. E aí a direita pega uma corrupção que era sabida na Petrobras, das empreiteiras. Quem no Brasil não sabia que empreiteira tem esquemas de corrupção? E aí conseguiram paralisar a Petrobras e conseguiram fazer todo aquele escândalo, paralisaram a economia brasileira e criaram um ambiente propício para a Petrobras, inclusive, ser vendida, que é o que eles pretendem. Na verdade, há um plano de vender, só ainda não tiveram coragem, porque a situação política do Temer está muito grave, então ele não está fazendo tudo o que ele veio para fazer, tudo o que o golpe pretendia que ele fizesse, entre o que privatizar a Petrobras. Mas o pior, eu acho que vem agora, que já está sendo anunciado pelo governo Temer,
a mudança do regime de concessão. Esse é o grande roubo, é o grande saque ao Brasil que o golpe irá gerar se a gente não reverter a chegada da direita ao poder na eleição do ano que vem. Se não tirar a direita do poder, vai ser esse golpe que vai ser muito duro para o nosso país, porque ainda assim, mesmo com a Petrobras não sendo a única operadora dos campos de petróleo, mais a operadora obrigatória, ainda a coisa é feita no regime de partilha. Então, no regime de partilha, você tem uma situação muito mais favorável para o Brasil. Existem dois regimes de exploração possíveis. Existem mais, mas esses são os dois que estão na nossa realidade. Antes do Lula, o regime era de concessão. O que significava esse regime? O governo dava em concessão a empresas privadas, sobretudo estrangeiras, né? Dava a exploração do petróleo no subsolo brasileiro, no mar territorial brasileiro, para empresas privadas, e elas ficavam com tudo que elas retiravam debaixo da terra e pagavam só os impostos. Uma carga tributária em torno de 20%, que seria paga de qualquer maneira, será paga de qualquer maneira no regime de partilha. No regime de concessão, o país abre mão de tudo. Simplesmente ele dá. Isso é o que o Fernando Henrique aprovou, não é, quando ele estava no poder. Simplesmente o regime de concessão, ele dá para as empresas, a maioria multinacionais, o petróleo, e o Brasil fica chupando o dedo. Fica só com os impostos que seriam pagos por qualquer empresa. Então o Brasil simplesmente entrega o petróleo por alguns bilhões aí que vão ser pagos com o lucro extraordinário que essas empresas obteriam. Entra o Lula, faz os investimentos na Petrobras e cria o regime de partilha. O regime de partilha que foi feito inclusive por outros países aqui da América do Sul, como o Equador, como Bolívia, para acabar com a farra de levarem o petróleo embora aqui das Américas, né, as empresas multinacionais, da América do Sul, pelo menos, da América Latina. As multinacionais levavam nosso petróleo todo embora a preço de banana. Muito bem, o Lula implanta o regime de partilha, que é um regime no qual o Estado ele participa da extração do petróleo como beneficiário. Então a empresa vai lá, ela tira o petróleo debaixo da terra e ela tem que dar um percentual, geralmente expressivo, a ideia é que fosse expressivo, para o país. O próprio nome está dizendo, o país ele divide o lucro, ele participa do lucro da exploração do petróleo. E especialistas, amigos do rei, amigos da mídia, que também defende esse regime inexplicável de concessão para uma riqueza como o pré-sal, nesse regime as empresas exploradoras estrangeiras e até nacionais, a própria Petrobras, que tem que dividir o lucro com os acionistas, tal, essas empresas vão ficar com tudo, elas vão pagar apenas os impostos. Então o país vai perder, uma geração vai deixar de ser educada. Essa é a verdadeira corrupção. A corrupção grossa, que vai levar centenas de bilhões de dólares do país, que vai custar a uma geração a possibilidade de ter uma educação boa. Essa corrupção, ela reside no fato de que o Temer não iria de maneira alguma fazer essa concessão às empresas estrangeiras, vender o pré-sal como ele está vendendo, e por pouco dinheiro, por valores subfaturados, se ele não estivesse ganhando alguma coisa com isso. O Serra não teria aprovado aquela mudança na lei que permite que a Petrobras não seja mais a operadora única dos campos do pré-sal.
O Serra não ganhou nada com isso? Ele fez por amor às empresas petroleiras estrangeiras? Não. A Shell, a Texaco, a Exxon, todas essas empresas aí que vão participar dessa farra com o petróleo que a gente a tão duras penas conseguiu descobrir no país, com custos tão altos, né? Essas empresas com certeza pagaram propina para meio mundo. Então essa é a grande corrupção, essa é a corrupção pesada no Brasil, que ninguém vai investigar, nem Sérgio Moro, nem Lava Jato, nem Deltan, D'Artagnan, Dallagnol, sei lá como é o nome daquele sujeito. Ninguém vai investigar isso aí, porque isso está mexendo com os patrões da direita golpista, com os patrões da Lava Jato, com os patrões do Temer, com os patrões da mídia, né? Que é o grande capital internacional. Bom, meus amigos, diante de tudo isso, se é que é possível, eu me despeço de vocês desejando um bom fim de semana e pedindo, como sempre, para que se inscrevam no nosso canal e para que deixe o seu like aí, que isso vai nos ajudar a continuar produzindo os vídeos para denunciar esse tipo de tramóia, como a que eu acabei de explicar para vocês. Bom fim de semana para todo mundo.